Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Antes de eu trazer uma palavra para você nessa noite, eu queria fazer um momento rapidinho com vocês. Nós íamos fazer no domingo passado, mas infelizmente não tinha chegado ainda o material. Para quem não sabe, nós, a cada mudança de ciclo, né? Quem conhece a nossa rotina, nós estamos premiando os nossos alunos do Instituto de Vencedores. Quem aqui é aluno do IV? Deixa eu te ver. Tem aluno do IV aí? Glória a Deus. E nós queríamos entregar, né? É o nosso, como eu posso dizer, é a nossa forma de motivá-los a permanecer firmes aí, realmente como vencedores, né? Até o final. E me ajuda? Pode vir aqui. Eu queria chamar aqui os nossos alunos que tiveram 100% de presença no Instituto de Vencedores. Vocês vão ganhar aí o manual de vocês do módulo seguinte, né? E caso essas pessoas não estejam aqui, o líder recebe por elas e depois entrega. Amém? Então eu queria chamar aqui para receber o manual do segundo módulo. Queria chamar aqui para receber o manual do segundo módulo, Gabriel Costa, Fighters, Magno Barreto, Fighters, podem vir aqui. Da equipe Jets, pode subir aqui, vem cá, vou entregar para todos vocês juntos. Da equipe Jets, Rutiele e Ritiele, não sei se elas estão presentes, não, mas alguma líder vem receber para entregar para elas, por favor. Da equipe Salt, Lara Araújo. Pode vir. E do R4, Claudineide Oliveira e Janaína Sabino. Glória a Deus. Gente, isso é uma forma de poder dizer para vocês, não desistam, amém? Vamos até o fim, porque de fato vocês são mais do que vencedores. Amém? É isso aí. Entendeu? É isso, gente. Obrigada. Do terceiro módulo, nós temos duas pessoas, que é o Victor Santo, do SALT, e a Natália Fonseca, do R6. Pode vir receber o manual. Pode vir. Parabéns. Você frequente, né? Por não desistir do nosso IV. Parabéns, viu, Vitor? Vamos dar mais uma salva de palmas, gente? Isso aí. Você que é aluno, querido, não desista, amém? O nome já diz, é o Instituto para Vencedores, amém? É isso aí. Eu quero aproveitar agora, eu queria orar rapidamente com vocês. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu queria que você mais um minutinho pudesse fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Pai querido, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Que o Senhor, Deus, seja o Deus de justiça. Que o Senhor possa operar os teus milagres e as tuas maravilhas sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos já algumas semanas falando uma série de palavras, né? Onde nós estamos pregando sobre os nomes de Deus. Quantos têm nos acompanhado aí, né? O pastor Tiago trouxe uma palavra semana passada. E hoje eu quero falar para vocês sobre mais um dos nomes que a Bíblia nos relata, né? Que foi dado a Deus. E esse nome de hoje não é um nome fácil, tá, gente? Ser pronunciado. Então, se durante a palavra pronunciar errado, você pode rir por dentro, não tem problema. Amém? É um nome difícil, né? É Jeová, eu acho que se pronuncia assim. Tsidkenu. Conseguem? Tsidkenu. Eu acredito que é assim que se pronuncia. E Jeová Tsidkenu significa Deus é a nossa justiça. Fala comigo, Deus é a nossa justiça. Quantos creem de verdade no seu coração que Deus é a sua justiça?
Eu não sei quantos aqui já viveram, né? Já presenciaram, já passaram por alguma situação onde você se sentiu injustiçado. Mas eu acredito que você, humano assim como eu, ser injustiçado é uma das coisas mais difíceis que tem, sim ou não? Você ser acusado, de repente, de algo que você não fez, né? Você se vê numa situação onde você não gostaria que estivesse. Você muitas vezes vê outra pessoa, por exemplo, né, sendo promovido no seu lugar e você achar que aquela pessoa não poderia ter aquele mérito. Ou você ver outras pessoas, o ímpio, às vezes tendo mais do que aqueles que nós, né, declaramos que nós somos os justos. E muitas vezes nós passamos por tantas situações em que nós nos sentimos injustiçados, sim ou não? E eu quero dizer para você nessa noite, que eu quero pregar para você essa noite essa palavra, dizendo que o Deus que nós servimos, o meu Deus, o seu Deus, Ele é um Deus de justiça. E o nosso Deus, Ele não falha. Existe uma frase muito popular, né? Que nós conhecemos, que diz assim, que Deus tarda, mas não. Mas Ele não tarda, amém, gente? A Bíblia fala que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? E eu queria ler um texto com você, que está no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Jeremias 23, 6, diz assim: em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. E esse versículo aqui traz nessa tradução, para quem não sabe, né, esse nome, Tsidkenu, esse termo, Tsid, significa ser firme e reto. E querido, para que a gente possa entender essa vertente, para que a gente possa entender essa palavra, é necessário nós acreditarmos fielmente que o nosso Deus, Ele é fiel e justo. E Deus, Ele cumpre a sua justiça dentro daquilo que é reto. Só que a justiça de Deus, Ele não é como a justiça humana. Assim como o tempo de Deus é diferente do tempo humano, sim ou não? Mas nós muitas vezes queremos que a justiça de Deus seja como a justiça do homem. Né? Nós acreditamos que Deus vai fazer justiça da maneira como nós queremos que seja feito. E nós falamos muitas vezes assim: se Deus não fizer, eu vou fazer a minha justiça com as minhas próprias mãos. Eu não sei se você já passou por isso ou se você já viu alguém dizer isso, mas aqui não estou colocando qual é o grau de injustiça, porque eu acho que existem muitas situações de injustiça, né? Existem as situações do cotidiano e existem situações muito mais graves, né? Por exemplo, situações de criminalidade, eu considero até algo bem grave. Mas eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus, Ele não tampa os seus olhos para a injustiça. Deus, Ele conhece o nosso cotidiano, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo aquilo que nós vivenciamos diariamente. E Ele sabe o que tem sido injusto na minha vida e na sua vida. E eu quero dizer para você que acredite fielmente nisso, que no tempo certo Ele trará justiça, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E se você por algum motivo tem vivenciado, ou já vivenciou, ou irá vivenciar uma situação de injustiça, você precisa acreditar que no tempo certo Deus trará justiça sobre a vida da pessoa, ou da situação, da circunstância, porque Ele precisa cumprir a palavra dEle. A palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta. Sim ou não? Eu quero compartilhar com vocês um testemunho de uma situação que eu vivenciei, muito interessante, algo muito simples. Mas isso provou tanta fidelidade de Deus, provou tanta justiça de Deus. Alguns anos atrás, e aí deve ter uns bons anos, eu não vou lembrar quantos anos tem isso,
Mas a nossa igreja ainda era lá no Caique. Quem é da época do Caique, levanta a mão. Tem uma galera ainda que é dessa época. O pastor Tiago ainda éramos líderes de equipe aqui. E houve uma situação muito chata, uma situação muito ruim, em que roubaram uma mochila dentro da igreja do meu marido. E a mochila dele tinha muitos, assim, tinha pertences pessoais dele. E eu considerava coisas caras, né? Coisas que ele tinha ganhado, tipo óculos de marca, tinha todos os documentos dele, tinha um boné. Ah, pastora, mas isso aí é algo, assim, como eu posso dizer, que a gente consegue depois. Mas tinha um valor lá também que era algo considerável e que era algo que não era nosso. E nós procuramos tanto, né? Tanto essa mochila, nós procuramos pessoas que poderiam ter sido, perguntamos se as pessoas tinham visto, e a gente não conseguiu na época descobrir quem tinha sido a pessoa. E acredite, tinha sido uma pessoa de dentro da igreja, uma pessoa que era muito próxima nossa, e nós não sabíamos. E eu me lembro fielmente disso. Eu lembro que na época era a pastora Paula, hoje ela é bispa, né? Linda, ela subiu em cima do altar um dia, e ela orou em cima do altar, e ela falou assim: Senhor, que o Senhor traga justiça sobre a vida da pessoa que fez isso aqui dentro da igreja. Que o Senhor traga a sua justiça. Eu me lembro como se fosse hoje. Sabe o que aconteceu, igreja? Apareceu quem foi o culpado? Não. Uai, pastor, e cadê a justiça de Deus? Calma, eu vou chegar lá. Passaram-se anos. Amor, vocês lembram quantos anos? Quanto tempo tem isso? Sou ruim, gente. Uns 5 anos? Passaram-se mais ou menos 5 anos, querido. Um dia, Tiago, do nada, atendeu um telefonema de número que ele não conhecia. E essa pessoa entrou em contato com ele e disse assim: Pastor Tiago, sou eu, fulano. Ele disse: Oi, fulano. Quanto tempo? Essa pessoa hoje não está mais no ministério, né? Está em outro lugar, outro estado. E ele falou assim: E aí, o que você quer? Ele falou assim: Olha, eu estou te ligando, porque eu quero te pedir perdão. Sabe aquela mochila que sumiu há tanto tempo atrás? Pois é, foi eu que roubei naquela época. E eu estou te ligando porque eu quero que você me perdoe, porque desde aquele dia minha vida nunca mais andou. Eu nunca mais consegui ser bem-sucedido em nada na minha vida. Eu nunca mais consegui fazer nada na minha vida direito. Essa pessoa chegou a ser presa. E por outras coisas, né, por outros motivos também. Mas naquele dia ele entendeu que se ele não voltasse lá atrás e ele pudesse buscar o perdão e confessar o pecado dele, a vida dele nunca mais ia romper. E sabe o que eu entendi, querido, naquele dia? Que depois de 5 anos, a justiça de Deus veio. O que eu quero te dizer com esse testemunho, que talvez seja algo tão supérfluo, mas eu quero te falar que foi algo que eu vivi, que eu entendi, querido, que naquela oração daquele dia, quando a pastora falou que a justiça de Deus venha, eu entendi, querido, que durante esses 5 anos, Deus tratou com essa pessoa. Deus ensinou coisas a essa pessoa. Essa pessoa pagou pelo que ela fez, seja de uma maneira direta ou seja de uma maneira indireta. Porque como eu estou pregando para você hoje, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você tem vivenciado, querido, situações de injustiça, tenha convicção no seu coração que o seu Deus, Ele vai te livrar da injustiça. E Ele vai colocar a mão sobre você, Ele vai colocar a mão sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças. E você vai romper, você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida, amém? E Deus, Ele traz justiça para nos beneficiar de forma direta. E existem 2 tipos de justiça. A primeira, a que Deus move sobre todas as coisas. Deus traz justiça sobre todas as coisas. E a segunda, aquela que Deus traz justiça sobre as nossas vidas. Por exemplo, o primeiro exemplo, né? Como assim Deus traz justiça sobre todas as coisas? Vou colocar um exemplo aqui. A política, por exemplo. A política alcança a vida de todas as pessoas, sim ou não? De uma nação, né?
Como nós já ouvimos falar isso, né? Que Brasil é um país de muito roubo, é ou não é? Ano que vem começa ano de política, né? De eleição. E a gente vai começar a ouvir as mesmas coisas, ser procurado pelas mesmas pessoas. E a gente começa a gerar indignação no nosso coração, é assim ou não é? Mas nós precisamos crer, querido, que Deus é o Deus do nosso país e que Deus trará justiça. Os homens de Deus que estão no poder, que estão cumprindo um caminho reto, um caminho justo, um caminho certo, você pode ter certeza que essas pessoas serão abençoadas por Deus e elas abençoarão a nossa nação. Mas aquelas que estão sendo injustas com o povo, Deus trará justiça sobre a vida deles. Então essa é a primeira justiça, a justiça que é para todas as coisas. E essa segunda justiça, que é aquela que traz justiça direto sobre as nossas vidas, são das situações pessoais que nós temos, como essa que eu citei para vocês, que nós vivenciamos. Quando você se sente injustiçado no seu trabalho, quando você se sente injustiçado no seu casamento, né? No casamento, quem nunca brigou e se sentiu injustiçado, né? Você às vezes leva a culpa de algo que você não acha que você fez ou que você realmente não fez. É assim ou não é, casados? Geralmente dentro do casamento sempre tem um mais forte do que o outro e você acha que você sempre está perdendo na briga. É assim ou não é? Lá em casa era assim. Eu sempre perdia. Eu odiava discutir com o Thiago porque eu sempre perdia na briga. Ele sempre conseguia me convencer que eu estava errada. Mas eu sabia que eu não estava. Mas ele me convencia, gente. Mas hoje a gente não briga assim mais, não. A gente nem briga mais, graças a Deus. Um dia você chega lá, Alisson. Um dia você chega lá. É porque a gente brigar é tão cansativo que tem hora que você para. Você fala, nem isso ainda trabalho demais, deixa pra lá. Vai aprender. Eu demorei, mas eu consegui chegar lá. Então, outro versículo que eu quero falar para você hoje. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é que é justo? Quem não levantou a mão, você está na dúvida, irmão? Levanta a mão, fala assim, eu sou justo. Se você é filho de Deus, se você cumpre o que está na palavra de Deus, se você vive o caminho, a verdade e a vida, você é justo. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Talvez você tenha medo de levantar a sua mão e falar que você é justo, porque você sabe que você é pecador, assim como eu. Mas você não precisa ter medo, querido, porque quem te justifica é o sangue do Cordeiro. Quem te justifica foi o sangue que foi derramado naquela cruz. Cristo Jesus nos justificou, amém? Eu não estou dizendo que você não vai errar, que você não vai falhar, que você não vai pecar, mas você é considerado justo diante de Deus, amém? E aqui o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você que vive pela fé, querido, você precisa... O justo é aquele que vive de convicção, é aquele que vive da certeza. Eu tenho certeza e convicção que Deus sabe da minha condição e que Ele vai fazer algo por mim. Tem uma frase do Bispo Lucas que diz assim: eu preciso colocar o meu coração e a minha mente em Deus, porque Deus é o Senhor da justiça. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a pessoa ela se sente injustiçada, a tendência dela não é ter fé para a justiça. Quando uma pessoa ela vive uma situação de injustiça, a primeira coisa, qual é a primeira atitude de uma pessoa injustiçada? Fala para mim aí. O que ela faz? Ela murmura, sim ou não? Ela reclama, sim ou não? Não é? Ela fica com raiva, ela fica irritada, ela fica irada. É assim ou não é? E quantas vezes, querido, numa situação de injustiça, você deixou de ter fé? Quantas vezes talvez você falou assim, Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo essa situação? Eu não sei se você já passou por isso, querido, mas eu já fui assaltado algumas vezes. E eu vi às vezes os pastores pregando sobre dízimo e oferta. E aí eu falava assim, uai, eu sou dizimista. Por que Deus permitiu que eu fosse roubado? Olha a mentalidade da pessoa.
por quê? E talvez você já tenha feito essa pergunta algumas vezes, né? Por que Deus permite a gente passar por essa situação? Para te dar algo melhor depois, querido. Quem já foi roubado? Quem já foi roubado o celular? O que você tem hoje é melhor do que você tinha antes? Então, deixa para lá. Deus vai te dar um melhor 7 vezes mais. Quem quer um celular 7 vezes melhor? Pronto. Profetiza sua vida. O meu celular hoje é melhor do que o que eu tinha, 10 vezes mais. Deixa não. Mas eu vou te dizer algo. Todas as vezes que eu fui roubado foi porque eu vacilei. Eu estava praticamente com o celular na cara do bandido. Falando assim, leva, pode levar. Eu quero dizer para você, querido, que não é porque você se sentiu injustiçado que Deus te abandonou. Que Deus não tem sido fiel na sua vida. Para pensar, você foi assaltado, mas você não sofreu nada. Deus guardou a sua vida, Deus guardou a sua casa, Deus guardou a sua família. Querido, eu passei por uma situação uma vez que eu precisei mudar de onde eu morava, de tanto medo que eu sentia. Eu e o pastor Tiago nós morávamos aqui no Riacho e nossa casa, nós morávamos num apartamento e tinha uma escada, era num comércio. E a escada ficava de frente para o comércio, né? E aí subia e só tinha 2 apartamentos, o meu e de uma pessoa da frente. E pastor Tiago, nós tínhamos vindo aqui no centro da cidade comprar algo para lanchar e tínhamos pedido um para entrega. Nós viemos, pegamos, quando nós voltamos, nós ficamos na beira da escada, nós 2 com o celular na mão. E aí nesse dia tinha acontecido uma tentativa de assalto, de assassinato, sei lá o que era que tinha acontecido. Aqui nós sabíamos que estava cheio de bandido, cheio de polícia, um negócio doido. E nós estávamos bem na escada, esperando o cara da entrega. Pois o assaltante chegou, ele veio do outro lado, ele colocou eu e o Tiago para dentro da escada, ele pediu o celular do Tiago, pediu meu celular, ele apontando a arma para a gente, ele mandou a gente subir as escadas, ele pegou a chave da minha casa, e ele só não trancou a gente lá dentro. Porque na hora o motoboy chegou, e o motoboy ainda falou assim, você que é o Tiago? Ele falou, não, o Tiago está subindo a escada bem aí. E ele levou a chave da minha casa. Nesse dia eu entrei em pânico, porque que eu pensei? Ele vai voltar. Ele tem a chave da minha casa, ele não voltou. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, e eu pensei o quê? Que esse cara poderia ter me trancado lá dentro, ter feito o que ele quisesse comigo. Mas eu vi que naquele dia Deus foi fiel e Deus me guardou, Deus guardou a minha família. Ele poderia ter atirado em mim, ele poderia ter atirado no meu marido, e graças a Deus nada aconteceu. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade em pensar que todas as ocasiões que nós vivemos é uma situação de injustiça, querido. Porque Deus está em todos os lugares, Deus está em todas as coisas. E tudo que nós fazemos, Deus sabe e Ele vai fazer para que aquilo coopere para o nosso bem. Porque nós somos considerados justos diante de Deus. Glória a Deus. Então, querido, minha palavra para você hoje é: o justo vive pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Todos os dias viva pela fé. Quando você se vê numa situação de injustiça, não murmure. Não reclame. Leve diante de Deus. Você está se sentindo injustiçado no seu casamento? Vai orar. Vai colocar diante de Deus. Eu lembro que eu me sentia muito injustiçado no início do meu casamento. E um dia minha líder virou para mim e falou bem assim: para de brigar com seu marido. Para de tentar fazer ele mudar. Quando você vê que ele não te escuta, sabe o que você faz? Dobra os seus joelhos e ore. Fala com o Senhor. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não está sendo ouvida, o Espírito Santo de Deus vai falar com ele e ele vai ouvir a voz de Deus. E é isso que eu comecei a fazer, querido, e nós paramos de ter esse problema. Hoje, tudo que ele vai fazer, sabe o que ele faz? Amor, o que você acha? Deixa eu ouvir a sua opinião, eu preciso ouvir você. Porque ele entendeu que os dois se tornam um. E isso é importante dentro do casamento. E eu estou falando isso hoje porque eu sei que tem muitos casados aqui, né? E a gente precisa aprender. Você que não é casado, você vai chegar lá, em nome de Jesus, amém?
Para chegar em Canaã tem que passar pelo deserto, irmão. E no casamento de vez em quando tem uns desertozinhos, mas nós vence rapidinho. Amém? Canaã é bom demais, sim ou não? Tem uns casados aí que não tá muito em Canaã não, mas amém. Canaã é bom demais, amém? Aí, agora sim. E outra coisa, a Bíblia fala pra gente também, querido, que a oração do justo tem poder. Então, se você é justo, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você precisa acreditar que a sua oração realmente tem poder. Que aquilo que sai dos seus lábios, que aquilo que você profetiza, que aquilo que você ora, que aquilo que você clama, querido, tem poder. Você precisa ter convicção no seu coração. Porque se você não tem convicção, não tem como você ter fé. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então você precisa viver com essa convicção dentro do seu coração. Eu quero te dar um exemplo bíblico de um homem que viveu uma injustiça durante muitos anos da sua vida. E mesmo assim ele foi honrado por Deus. Quem aqui já ouviu falar sobre Davi? Glória a Deus. Olha só, antes de eu falar sobre Davi, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Aqui a palavra de Deus, querido, está falando assim: se você tem sofrido injustiça por ser um homem, uma mulher reta, que cumpre o que é certo, se você tem sido injustiçado por causa disso, não tema no seu coração. Ele fala: vocês serão felizes. Não temam o que eles temem e não fiquem amedrontados. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes no seu trabalho, você é a pessoa que chega cedo, você é a pessoa que faz tudo certo, você é a pessoa que faz o que tem que ser feito, você é a pessoa que não mente, você é a pessoa que não dá desculpas, você é a pessoa que não traz problemas, você traz solução. Mas aí tem uma outra pessoa que tenta sempre contornar a situação, uma pessoa que chega atrasada, uma pessoa que faz o serviço de qualquer jeito, né? Uma pessoa que muitas vezes tenta queimar o seu filme porque você é o certinho. Quantos estão entendendo? Porque você é o crentezinho, porque você é o pastorzinho. Quem já passou por isso? Ah não, fulano é muito certinho, fulano não faz nada de errado, fulano não sai, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. E muitas vezes, querido, nós somos injustiçados porque nós estamos fazendo o que é reto, o que é certo na palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte: não temam o que eles temem. Não temam. E não se amedrontem no seu coração. Porque o Senhor trará justiça. Você pode ter certeza que a primeira promoção do seu trabalho vai ser a sua, em nome de Jesus. O primeiro aumento de salário, o primeiro cargo a ser liberado vai ser o seu, em nome de Jesus. Porque você está fazendo o que é certo. Olha o que aconteceu com Davi, querido. Eu vou encerrar com a história de Davi. Davi estava lá no seu pastoreio, tranquilo. E o rei Saul estava lá no seu poder, né, no seu governo. E Deus foi lá e mandou o profeta ungir Davi. E quando a gente lê a Bíblia, o que a gente espera é que a partir daquele momento que Davi foi ungido, ele logo pudesse assumir o lugar dele, sim ou não? Quando uma pessoa é eleita hoje no nosso governo, quando chega na data correta, a pessoa já chega e já assume o cargo dela, é assim ou não é? Só que não foi assim com Davi. Davi foi lá, venceu uma guerra que ninguém tinha coragem de vencer. Ninguém. Nem um soldado. O próprio rei Saul não teve coragem de ir para a guerra lutar no lugar de Davi, lutar no lugar dos seus soldados. Que rei é esse? Depois que Saul soube que Davi tinha sido ungido como rei, Saul perseguiu Davi, se eu não estiver enganado, por 13 anos. Imagina você sendo perseguido pelo rei, você foi ungido, você tem direito ao trono. E você ser perseguido pelo rei porque o rei não queria perder o seu lugar.
Saul tentou matar Davi diversas vezes. Isso é uma injustiça, igreja? Sim ou não? Foi um homem ungido por Deus, foi ou não foi? E um dia, Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Sabe o que Davi fez? Ele virou para os soldados e falou assim: eu não sou digno de tocar no ungido do Senhor. Saul pode me perseguir, Saul pode fazer o que for contra mim, mas ele foi ungido por Deus. Eu não posso tocar nele, eu preciso respeitá-lo, ele ainda é rei. E sabe como foi feita a justiça de Deus sobre a vida de Davi? Saul foi morto pelo inimigo numa batalha. Davi não precisou matar Saul. Só que a justiça de Deus sobre a vida de Davi não veio em 1 ano, não veio em 2 anos, veio... Eu estou falando 13 anos, gente, mas se eu não me engano foram 13 anos. Depois eu posso dar esse dado direitinho para vocês, se eu estiver errado. E nós precisamos entender, querido, que o milagre, a justiça de Deus muitas vezes não vai vir na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Deus fará da forma que Ele acha justo. Porque Ele é o nosso Deus da justiça. E nós precisamos crer fielmente nesse Deus. Amém? Assim como Deus fez o milagre na vida de Davi, assim como Ele operou a justiça dEle na vida de Davi, Ele vai operar a justiça dEle sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Na verdade, fica de pé. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se você hoje está vivenciando, querido, uma situação de injustiça. Eu tenho uma causa hoje pessoal, minha do pastor, em que nós estamos vivenciando uma situação de injustiça. E tem anos que nós temos orado por isso, nós temos ofertado por isso. E eu tenho certeza que no momento certo Deus fará a justiça dele. Eu não sei se você essa noite tem alguma situação de injustiça que você tem vivenciado. Mas eu gostaria que você hoje colocasse a sua fé em ação, que você pudesse orar ao Senhor. E que você pudesse colocar nas mãos dele, diante dele, e falar: Senhor, eu creio que o Senhor trará justiça. Eu creio que o Senhor fará o milagre. No tempo certo, o Senhor fará o que tem que ser feito. Eu quero orar por você, querido. Eu gostaria que você também orasse, que você falasse com o teu Deus agora. Eu não sei qual é a tua causa, você sabe qual é. Fala para o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos nessa noite e nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, toda situação de injustiça que nós temos vivenciado. Senhor Deus, nós olhamos muitas vezes com olhos humanos. O nosso sentimento, as nossas emoções são humanas. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Mas o Senhor tem algo para nos ensinar, o Senhor tem algo para nos fortalecer com cada situação. Eu te peço hoje, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor possa aumentar o nosso nível de fé, que nós realmente possamos ser os justos que vivem pela fé. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que do seu jeito e no seu tempo, o Senhor traga justiça sobre as nossas vidas. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada causa, de cada oração, de cada pessoa que está aqui essa noite, de cada família que está representada aqui essa noite. Senhor Deus, derrama a Tua justiça. O Senhor é o nosso Deus de justiça. Eu te peço, Pai, faz o Teu agir hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Faça o teu querer hoje. Como no seu coração, querido, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação em nome de Jesus. Amém?
antes de eu te liberar, eu queria saber se nós temos algum visitante essa noite. Você está vindo hoje pela primeira vez, você foi convidado por alguém, ou veio talvez sozinho. Temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Não? Tem mais aqui? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que estão vindo hoje pela primeira vez, que a nossa igreja recebe de vocês de braços abertos. Nossa igreja é uma igreja da família. Nós sempre vamos estar aqui. Se vocês precisarem, sejam muito bem-vindos. Queria que a igreja pudesse receber vocês com uma grande salva de palmas. Vocês são especiais para nós. Amém. E se vocês permitirem e puderem, quando eu acabar o culto, nós vamos ter um líder ali ao lado. O Hudson e a Natália vão estar ali ao lado. Eles queriam só anotar alguns dados de vocês, anotar algum pedido de oração, caso vocês tenham, e entregar para vocês uma lembrancinha da nossa igreja. Amém? Que vocês, se vocês puderem aguardar um minutinho, eles vão te entregar esse livrinho. Amém? Levante suas mãos. Que seu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Uma semana de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Que a unção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Estamos encerrados.